Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Tigman, professor de Educação Física, doutor em Ciência do Movimento Humano, sou da cidade de Teutônia, do Rio Grande do Sul, e estou iniciando um projeto piloto por hora, onde a minha ideia é contribuir com o crescimento da ciência e da ciência aplicada ao treinamento físico. Tá? Sou professor em duas instituições de ensino superior, uma aqui do Vale do Taquari e uma da Serra Gaúcha, e a minha ideia é poder selecionar alguns artigos relacionados a treinamento, a saúde, aptidão física, performance, e poder discutir com vocês aí, principalmente auxiliando na compreensão de como acontece a produção científica e como ela pode ser aplicada dentro da área da educação física, certo? Então, eu selecionei um artigo aqui que eu vou apresentar aqui para vocês e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Bem, o nome desse projeto chama-se Estudando com o Professor Tigman, e eu comecei selecionando esse artigo aqui que trata de uma dúvida que ocorreu em sala de aula, né? Professor, aquele exercício prancha que a gente faz lá na academia, ele é bom para quais músculos, né? Achei um artigo muito bacana, publicado nessa revista aqui pelos autores Ekstrom e colaboradores em 2007, onde eles, por meio da eletromiografia, buscaram analisar a ativação dos principais músculos ali das coxas, do quadril, do tronco, do core, né, durante 9 exercícios, né? Aqui mencionados como exercícios de reabilitação, mas enfim, são exercícios que também são realizados dentro da academia. Bem, o artigo aqui, eu vou botar a descrição do link, né, o link dele na descrição no YouTube, você pode acompanhar, mas de forma geral, a ideia foi avaliar por meio de eletromiografias, selecionando 19 sujeitos, homens e mulheres, com uma faixa etária bastante ampla, de 19 a 58 anos, sem nenhuma patologia, que pudessem fazer os exercícios. Dessa forma, foi aplicado eletrodos, né? A técnica de eletromiografia consiste em colocar eletrodos sobre os músculos e avaliar o grau de estímulos elétricos que se propagam pela pele e, dessa forma, poder avaliar até que ponto os músculos são solicitados ou não. Bem, uma coisa importante é que se entenda que quando a gente realiza as avaliações de eletromiografia, de forma geral, e aqui os autores explicam isso de forma bastante clara, o que a gente tem que fazer? A gente tem que normalizar os dados de eletromiografia. O que significa normalizar? Você faz um teste máximo em um determinado músculo. Cada músculo que você quiser avaliar, você tem que primeiro fazer um teste máximo. Então, você faz uma contração isométrica voluntária máxima, num determinado ângulo. A pessoa fica durante 5 segundos fazendo muita força máxima. E isso é considerado como o topo, como o máximo. Quando você quer analisar a participação deste mesmo músculo em outros exercícios, o que você faz? Você faz o exercício, avalia a ativação desse músculo e depois você vê quantos por cento corresponde àquela avaliação em relação ao máximo. Olha um exemplo que eu dei aqui para vocês. Suponhamos que você tenha feito uma contração máxima e tenha dado 520 milivolts no teu teste eletromiográfico. Durante o exercício que você quer testar, você viu que a avaliação foi de 260. Ou seja, 260 dividido por 520 vezes 100, nós temos uma ativação de 50%. É assim que a gente faz nos principais estudos envolvendo eletromiografia. Às vezes o valor vem em forma de taxa, né, sem multiplicar por 100, às vezes ele vem em forma de percentual. Tá? Importante observar que, às vezes, você pode ter um determinado exercício que promova uma ativação maior que a própria isométrica máxima. E aí você tem percentuais de 120%, 130%. Também é importante a gente entender que a gente sempre tem que relativizar por esse teste máximo, e não pelo máximo da ativação que ocorreu no exercício. E, por último, usar somente os milivolts não é uma estratégia adequada na hora que a gente quer comparar exercícios. Porque nós temos músculos com mais gordura em cima, com menos gordura em cima, que interferem nessa transmissão dos dados. Então, é importante que a gente sempre trabalhe com valores relativos, ok? Bem, feito isso, o que foi feito a partir daí? Foram usados 9 exercícios. A abdução de quadril, a ponte, aqui chamado de ponte, aqui ponte unilateral, aqui ponte lateral, aqui ponte frontal, que é a nossa prancha que a gente teve, aqui o exercício quadrúpede,
Esse exercício aqui, o step, subir no step lateralmente. Aqui nós temos o long, ou o passada, ou a fundo, que a gente conhece. E aqui o exercício simulando o esqui, né, que é no contexto do grupo de pesquisa. Bem, a partir daí, vamos aos resultados. E isso é interessante que a gente entenda. Uma coisa importante entender, que os autores aqui consideram como uma ativação significativa algo em torno de 40% a 45% de ativação. Por quê? Porque existe uma associação dessa ativação com o nível de força produzido. Óbvio que não é uma associação completamente direta, mas obviamente que um músculo que é mais ativado também consegue produzir mais força. E os autores trazem como este percentual como sendo importante ser atingido. Quando a gente avalia por grupo muscular os glúteos, máximo e médio, a gente observa que a ponte, né, a ponte lateral tem uma grande ativação, 74%. Enquanto que a ponte unilateral, o step lateral e o quadrúpede têm uma ativação que é moderada, não chega a ser muito grande. Quando a gente vai para o glúteo máximo, apenas o exercício quadrúpede apresentou uma boa ativação, 56%, enquanto que a ponte unilateral apresentou 40% no glúteo máximo. Comparando outro grupo muscular, do vasto medial e também dos posteriores, os isquiotibiais, nós temos no vasto medial grande ativação no exercício step lateral e na passada, ambos com uma grande ativação, e temos uma ativação moderada nos posteriores de coxa, na ponte unilateral e no quadrúpede. Ainda continuando, analisando a musculatura posterior das costas, né, os multifídeos e os longuíssimos torácicos. Todos eles apresentaram, todos eles não. Alguns exercícios trouxeram moderada ativação. Então, nós tínhamos a ponte unilateral, a ponte lateral e a ponte bilateral como uma moderada ativação no longuíssimo do tórax. E nos multifídeos tivemos a ponte unilateral, a ponte e o quadrúpede. Quando analisamos a musculatura oblíqua e abdominal, a ponte lateral teve uma boa ativação de oblíquo, né? E a ponte pronada, a prancha, teve uma moderada ativação, 47%. Enquanto que o reto abdominal, apenas a ponte pronada, ou seja, a prancha, teve uma moderada ativação. Então, né, baseado nisso, né, o que a gente pode constatar? Né? E eu fiz aqui um resumo para trazer as principais conclusões, né? Quando a gente pensa em exercício ponte lateral, é um exercício que tem uma boa ativação de glúteo médio, ela tem uma moderada ativação de isquios e uma boa ativação de oblíquos. Então, é um exercício que parece ser bem consistente. Quando se fala no quadrúpede, o quadrúpede tem uma média moderada ativação nos posteriores da coxa e também no glúteo máximo. Outros exercícios, né, como o step lateral e o afundo, apenas o quadríceps teve uma boa ativação. Os exercícios ponte unilateral e ponte tiveram apenas uma moderada ativação nos eretores. E ainda a prancha frontal teve uma ativação interessante nos oblíquos e no abdominal, mas também moderada. Certo, gente? Então, o que a gente pode ver... Claro que nós temos algumas limitações que são importantes. A eletromiografia é uma técnica que tem limitações. Não foi utilizado cargas e o tempo de contração foi curto. A gente poderia potencializar isso com mais tempo e com mais carga. Nós tivemos um desvio padrão, ou seja, uma variabilidade entre sujeitos interessante. Ou seja, pode ser que para alguns sujeitos alguns exercícios possam ser mais interessantes. Certo? Esse é um teste piloto, comenta aí o que você achou, se você entendeu, se eu falei muito rápido, se eu falei muito devagar. A ideia é que a gente possa trazer uma informação interessante para você. O link do artigo está aí. Não esquece de curtir a minha publicação, de se inscrever no canal e me ajudar na divulgação. Certo, gente? Valeu, um abraço e vamos lá. Aguardo vocês aí na próxima. Valeu, um abraço.